Salve, salve, galera do InfectoCast. Aqui quem tá falando é Mafê. E aqui é o Klinger. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que ficou muito, mas muito comum nas notícias agora em dezembro de 2023, que foi o HPV. O HPV veio nessas notícias muito por conta de resultados preliminares de uma pesquisa do Ministério da Saúde que avaliou a prevalência de HPV nas regiões anogenitais das pessoas. E isso trouxe dados aí de que o HPV está presente em mais de 50% dessas pessoas na região anal e mais de 50% também na região genital. E isso trouxe aí várias notícias sobre HPV. E hoje a gente resolveu trazer uma parte do que é HPV, porque é um assunto muito extenso, e a gente vai falar de verrugas anogenitais. E aí, Klinger, o que você quer falar pra gente começar falando dessas verrugas anogenitais causadas por HPV? Então, Mafê, o HPV, ele faz parte da família dos papilomavírus. Vão ter, hoje em dia, já está sendo registrado mais de 250 tipos de HPV que já foram catalogados. Porém, uma parte desse tipo de HPV, eles vão causar três doenças. A primeira seria as infecções cutâneas. Então, sabe aquelas verrugas que tem quando são crianças? Sim. Que a gente tem? Normalmente nas extremidades, né? Mais comum quando a gente está nessa fase juvenil. Eu tenho alguns HPVs que vão ser cutâneos benignos. Eu tenho alguns tipos de HPV que vão ser precursores de neoplasias, como câncer anal, câncer de colo de útero, papilomatose laríngea. E eu tenho também os HPVs que vão ser destinados às verrugas anogenitais, né? Então, é esse tipo de HPV que a gente vai falar hoje em dia relacionado às verrugas anogenitais. Beleza, então para complementar essa questão da virologia, é importante falar para vocês que o HPV é um vírus de DNA não envelopado. Nesses 250 subtipos, nem todos infectam humanos, mas já temos vários que infectam humanos, tá? E esse vírus, ele vai fazer uma infecção principalmente do tecido cutâneo, né? Do nosso órgão pele. Então, ele vai fazer normalmente essa infecção baseada em um contato de grande monta, assim, sexual, né? Mesmo que o Klinger tenha falado aí que a gente tem HPV de pele, que isso não é de origem sexual, né? Então, por exemplo, você pode ter uma verruga no seu braço, ser de HPV e não ser de origem sexual. Porque a transmissão é contato pele a pele, né? Mas, quando tem essas verrugas na região genital, é quase que sempre transmissão sexual, tá? E aí, junto disso, o DNA do HPV vai acabar entrando nas células da camada basal e ali ele vai ficar em um período de latência, caso ele não manifeste logo após a infecção, ou ele vai começar a manifestar, se replicar nessas células, e junto dessas células ele vai começar a afetar principalmente as camadas de queratina da pele, fazendo com que essas camadas se hiperproliferem, fazendo então a manifestação que é a principal manifestação do HPV na região anogenital, que é verruga, né? Então, a verruga é um processo de pele em grande quantidade saindo do tegumento, tá? E aí, junto disso, a gente tem um HPV na região das células basais, mantendo esse processo de hiperproliferação de células de queratócitos, né, queratinócitos, fazendo com que essas verrugas possam acontecer em quantidades aí diferentes para cada pessoa. É importante a gente lembrar também que o HPV, ele é uma infecção viral que tem cura, e essa cura pode acontecer naturalmente. Ela pode acontecer o que a gente chama de clearance viral, né? Em até 2 anos da sua infecção, você não ter mais nenhuma manifestação, mesmo sem fazer nada. Mas tem uma pequena quantidade de pessoas, que estima-se aí ser em torno de 10%, que não consegue eliminar esse HPV sozinho e que precisa de alguns métodos para ajudar nisso. Exato, Mafê. E falando desses subtipos, né, o que mais importante a gente precisa saber é que 90% dessas verrugas anogenitais, elas vão ser causadas por 2 subtipos importantes, que é o subtipo 6 e o subtipo 11, né, o HPV 6 e o HPV 11, que são subtipos não oncogênicos. Então, não existe nenhuma recomendação extra de ficar
rastreando câncer em pessoa que tem só a verruga genital, a não ser do rastreio natural que a pessoa já tem, né? É importante que isso que o Klinger falou, porque é o que a gente vai mais ver na prática clínica, é o HPV-6 e o HPV-11 fazendo verrugas de anos genitais, mas nem sempre a gente vai conseguir isolar microbiologicamente o HPV, o tipo do HPV. Porque vocês vão ver que lá no diagnóstico, quando a gente for falar, nem sempre vai precisar de um método que avalie o vírus. A verruga do HPV ela é muito típica e ela vai ser indicada a tratamento logo quando for visualizada. Mas caso essa verruga seja de uma manifestação não típica, ela seja junto de um paciente que é imunodeprimido, a gente vai mandar essa verruga para análise, para avaliar, porque existem casos de que verrugas são tipificadas também HPVs oncogênicos, ou seja, de alto risco, junto com as de baixo risco, e isso pode levar aí a lesões pré-cancerígenas, seja na região de orofaringe, na região de pênis, na região de colo de útero, de vagina, de vulva, na região anal, tá? Então é bastante importante que vocês entendam que a gente tá falando dos subtipos aqui, tá falando da virologia, mas que na prática clínica, muitas das vezes, o que vai importar é a manifestação clínica e como tratar. Exatamente. E essa manifestação clínica, esses subtipos 6 e 11, além das verrugas anogenitais, eles também podem causar as verrugas em conjuntiva, verruga nasal, oral e até mesmo laríngea. Então, é importante a gente ter essa noção desse espectro de manifestação clínica que esses HPVs podem apresentar. É importante que a gente diga isso por conta de que dentro de um exame físico de uma consulta de PrEP, por exemplo, é importante examinar a boca da pessoa. Porque você tá ali tendo uma oportunidade de avaliar se tem alguma lesão de HPV e já tratar. Ou, por exemplo, ver que essa pessoa é exposta ao HPV, como sendo aí o HPV a infecção que mais de 80% da população tem, é a infecção sexualmente transmissível mais disseminada no mundo todo, tá, gente? Mais de 80% da população sexualmente ativa tem algum tipo de HPV ou já teve algum tipo de HPV. É bastante importante que isso seja dito, tá? Mas é importante também que a gente diga algumas nuances da nossa prática clínica. Então, por exemplo, por que é importante numa consulta de PrEP você analisar, além da região anogenital, analisar a boca da pessoa? Para avaliar se tem alguma lesão de HPV, por exemplo, para que ela seja encaminhada ou seja tratada naquele momento. Isso é bem legal de vocês saberem, tá bom? E muito interessante também, Mafê, é o ponto de que você falou dessa transmissão sexual, mas essa transmissão sexual aí envolve não necessariamente a penetração. Com toda certeza. Então esse é um ponto importante que a gente chega muitas das vezes, porque somente pelo contato ali na região íntima, você já pode adquirir o vírus, né? Algum subtipo aí desse vírus, não necessariamente pela necessidade da penetração, do contato sexual penetrativo. Isso, e mesmo nessa penetração com o uso de preservativo, seja esse preservativo externo ou interno, existem áreas que não são cobertas por esses preservativos e que podem pegar HPV mesmo usando o preservativo. Então isso é outra coisa que precisa ser orientada, que as pessoas que estão ali buscando orientações de saúde sexual sejam orientadas, porque às vezes a pessoa volta e fala assim, poxa, você me falou que eu tava me prevenindo, na grande parte eu peguei HPV, mas aí explicar que, olha, o HPV é contato pele a pele. O preservativo, mesmo que você use ele corretamente, ele não protege, por exemplo, se você é uma pessoa com pênis, ele não protege a base do pênis e o escroto. Então essas regiões, durante, por exemplo, o sexo oral, pode ter saliva nessa região, ou mesmo durante a penetração, se bate a região das nádegas ou da vulva, na região ali da base do pênis ou do escroto, isso pode ser um meio de infecção mesmo com o uso correto do preservativo. Exato. E aí a gente vai trabalhar muito mais, a prevenção ao uso do preservativo é importante, porém a gente vai trabalhar muito mais esse gerenciamento de risco do que necessariamente focar tanto em práticas de prevenção, porque a gente sabe que essas práticas de prevenção, elas vão ser falhas quando a gente está falando especificamente do HPV. Então, no caso da mulher, por exemplo, fazer o preventivo anualmente, a partir dos 25 anos. No caso, né, as indicações de rastreio de investigação anal, quando a gente está falando de
pessoas que têm práticas anais receptivas. Então a gente vai fazer esse gerenciamento de risco, porque a gente sabe que a prevenção da aquisição do HPV, ela é um pouco difícil nesse contexto. É legal que a gente também pense que o HPV é uma infecção que vai ser prevenida por um método que, infelizmente, hoje em dia, ainda é muito negligenciado no nosso país, que é a vacinação. A vacina do HPV, ela é disponível em rede pública do SUS, em 2 doses para criança dos 9 aos 14 anos. E aí, junto disso, a gente também tem a vacinação de populações especiais, que a gente chama, né? Populações de pacientes vivendo com HIV, pacientes que estão em tratamento de câncer, pacientes que estão em pós-transplante, com vacinação de HPV em 3 doses. E, mesmo assim, a vacinação de HPV é uma das vacinas que tem a menor cobertura no Brasil, isso desde o seu lançamento, muito por conta de fake news a respeito da vacina, né? De que a vacina, que as pessoas iam se vacinar e desmaiavam por conta da vacina, ou que vacinar crianças ia fazer com que a vida sexual delas se iniciasse mais cedo. Então, é uma interpretação muito errônea do que é a vacina do HPV, né? Porque a vacina do HPV, ela é dada antes do início da vida sexual, porque neste momento você ainda não teve contato com o vírus. Espera-se, né, que você ainda não teve contato com o vírus e que você desenvolva uma imunidade antes de se infectar. E não que a vacina lute com o vírus para que você crie essa imunidade, né? É óbvio que a vacina vai ajudar nos episódios sintomáticos e a gente vai falar isso mais pra frente. Mas a prevenção primária, né, da vacina, a função primária é fazer anticorpos antes de você se expor. E que momento melhor do que antes de se iniciar a vida sexual? Principalmente no Brasil, onde a gente ainda tem altos números de gravidezes na adolescência, o que mostra que adolescentes têm vida sexual ativa, né? E que essas pessoas precisam ser orientadas a respeito da principal infecção sexualmente transmissível, que é o HPV, né? E mesmo assim, a gente ainda tem uma baixa cobertura vacinal do HPV em todos esses últimos anos aí. Se eu não me engano, não passou de 60% em 2023, o que é muito triste, né? Porque ela é uma vacina excelente. A vacina do governo é uma vacina quadrivalente, feita através de uma transferência de tecnologia para o Butantan, né? Quem produz é o Butantan. A vacina foi feita pela MSD, mas transferiu a tecnologia para o Butantan. E hoje a gente tem uma vacina feita em território nacional, de ótima qualidade, que protege não só contra verrugas anogenitais, mas também contra câncer, né? É a segunda vacina que a gente tem disponível para proteger contra câncer. A primeira foi a da hepatite B. E isso ainda me entristece bastante enquanto infectologista, pensar que uma vacina tão efetiva ainda é tão negligenciada pela população. Exato. E adolescentes, eles vão transar quer você queira, quer não. Então esse é o primeiro ponto que a gente precisa também levantar, porque o sexo na adolescência, ele existe, né? Cabe a nós como que a gente vai contornar isso, né? Como que a gente vai levar isso como uma questão de saúde pública, de saúde né? pública, sem moralismo, que existe no nosso país. Então, são pontos importantes pra gente poder discutir. Bom, Mafê, então, a gente falou desse panorama geral aí do HPV. Beleza. Né? E agora vamos falar como que essas verrugas, elas vão se manifestar. Beleza. Né? Normalmente essas verrugas, elas podem ser assintomáticas, né? O paciente nem vai sentir nada, mas elas podem depender, e o paciente pode ver essa verruga ou não, porque vai depender de alguns fatores. Então, por exemplo, localização anatômica, Sim. né? Se elas vão ser dolorosas, se elas vão ser pruriginosas, mas normalmente elas são essas verrugas que vão ser papulares ou pendiculadas na mucosa genital, né? Então, que podem estar envolvendo aí o pênis, a vulva, a vagina, o escroto, o ânus. Então, vão ser todas essas áreas aí, que inclusive ao redor do introito vaginal, no prepúcio do pênis, na haste do pênis. Então, são locais que a gente pode ver o aparecimento dessas verrugas. E na região, por exemplo, na região anorretal, para quem faz sexo com penetração anal, essas verrugas podem não ser visualizadas,
né? Também no canal vaginal ou até mesmo dentro da boca. Você, por exemplo, você observa sua boca no dia a dia? Você abre sua boca para examinar? Pessoas que não são profissionais da saúde não têm hábito de ficar olhando dentro da boca para ver se tem algum machucado. E aí só quando vai no dentista ou quando propriamente vai no médico para fazer uma consulta que é examinar e aí acaba visualizando essa verruga, né? As verrugas em canal vaginal e em canal anal são mais específicas das especialidades que acabam fazendo essas avaliações, né? Mas é muito importante que a gente entenda que se a pessoa está buscando uma orientação para a saúde sexual, ela precisa ser orientada do HPV e ela precisa ser investigada do HPV, né? Ela precisa ser avaliada para ver se ela não tem alguma manifestação de HPV. No caso, a gente está falando agora de HPV verruga, né? Isso. E a gente conhecer a prática sexual da pessoa é muito importante, porque as pessoas, por exemplo, que têm práticas anais receptivas, elas vão ter uma chance maior de apresentar na região anal a verruga no genital. Que é mais ou menos, né? Se você tem relação sexual anal, você tem mais chances de apresentar essa verruga lá. E aí me lembra de um caso que eu já atendi um paciente de uns 23 anos mais ou menos, que chegou no consultório falando que estava com hemorroida. Quando ia se limpar após defecar, via no papel que estava cheio de sangue e já chegou com esse diagnóstico. Doutor, tenho hemorroida. E aí quando eu fui examinar a região, vi que não era uma hemorroida e sim uma verruga de HPV. Então, que estavam ali em volta da região anal. Então, na verdade, aquilo que era uma hemorroida era, na verdade, um HPV. Voltando ao fato de que a gente precisa examinar essas regiões para a gente poder visualizar. Com toda certeza. E é muito importante que a gente também oriente essas pessoas a respeito do diagnóstico para que elas não fiquem assustadas. A gente ainda vive num país que é muito difícil conversar sobre sexo, que é muito difícil falar de sexualidade e falar de educação sexual. Isso é algo que acaba atrapalhando muito quando a pessoa tem um diagnóstico de uma IST, né? E isso acaba causando traumas, dificuldades de sexo e tudo mais. Então é importante que você, como profissional da saúde que tem acesso a essa informação, dissemine ela de forma correta e sem terrorismos a respeito do HPV, a respeito da infecção sexualmente transmissível, que é o HPV. Outra manifestação que é importante falar, que o Klinger comentou, todas essas características de verrugas, elas podem ser únicas ou elas podem ser múltiplas. A gente pode ter lugares com várias verrugas de HPV e essas verrugas de HPV aí simularem também outras questões, né? Então, pensar também nos diagnósticos diferenciais dessas verrugas, né? Seja eles quais forem. Às vezes é uma verruga ou uma lesão de herpes que parece uma verruga, mas na verdade não é. Então, pensar em outros diagnósticos diferenciais também faz parte da sua avaliação do HPV verruga genital. Exato. E aí, Mafê, é bom você falar porque, por exemplo, outras infecções, por exemplo, como o condiloma lata da sífilis, ele pode simular, né? Simular o condiloma acuminado, que é um outro nome que a gente tem para essas verrugas anogenitais, né? Então, você também pode ver aí na literatura o termo condiloma acuminado, que é um sinônimo aí dessas verrugas anogenitais. E esse diagnóstico que a gente vai fazer, ele é um diagnóstico clínico. Essencialmente clínico. Eu fiz uma inspeção, vi a lesão, falei, olha só, isso daí tá indicado a gente fazer o tratamento. Agora, existem alguns casos, Mafê, que a gente vai precisar de partir para uma biópsia, que vai ser quando? Quando essa pessoa, por exemplo, vive com uma imunossupressão, principalmente o HIV, né? No HIV, a gente sempre tem que pensar no HPV como uma infecção de mais difícil controle, né? Que ela pode disseminar com mais lesões, ela pode ser uma infecção com outros subtipos oncogênicos juntos. Então, além de tratar a verruga em si, você vai precisar fazer avaliações outras a respeito. Então, por exemplo, se a pessoa é uma pessoa com vagina e vulva, tem colo de útero, teve o diagnóstico de HPV e vive com HIV, essa pessoa precisa ser avaliada para ver se ela fez o preventivo corretamente, se ela faz esse preventivo quando foi o último, para avaliar também se tem a possibilidade de tirar essa verruga e mandar para o anatomopatológico, mandar para uma biologia molecular para avaliar qual é o subtipo. Que a gente está falando aqui do cenário ideal, né, Klinger? Mas na maioria aí do Brasil do SUS, o que a gente vai fazer é
ter uma dificuldade muito grande de tratar e, onde trata, ter uma dificuldade muito grande de mandar para diagnóstico, né? Porque nem todo lugar tem a medicação ou tem medicação para tratar o HPV, as verrugas anogenitais como um todo. E quando tem, normalmente são lugares de avaliação de saúde sexual, então centros de testagem e aconselhamento ou centros de referência em ISTs, e nesses lugares ainda assim, os métodos diagnósticos complementares ainda são difíceis. Então, por exemplo, a pessoas com práticas anais receptivas, fazer uma anoscopia para avaliar o canal interno, anal, às vezes é muito difícil, né? Tem uma demora muito grande de proctologia para fazer isso, ou cirurgia do aparelho digestivo para fazer esse procedimento, ou até mesmo fazer um Papa Nicolau, às vezes demora, né? Então, tudo isso demanda, né? É um contingente que às vezes não tem. Então, o ideal seria que nessas situações especiais, por exemplo, HIV, ou, por exemplo, uma pessoa que está grávida e tem HPV na região da vagina e da vulva, isso precisa ser avaliado não só por conta da pessoa em si, mas também da criança que vai nascer, porque se ela nascer de canal vaginal, ela pode ter contato com esse HPV no intraparto e desenvolver aí o que o Klinger falou logo no começo dos tipos do HPV, que é a papilomatose laríngea, né? Então eu preciso ter esse enfoque diferenciado em algumas populações especiais. Que outras populações aí, Klinger, que a gente vai orientar a fazer investigações adicionais? Então, a gente também vai fazer, Mafê, quando na minha avaliação eu vejo que essa lesão é uma lesão atípica, né? Então, no caso de lesões pigmentadas, endurecidas, que são afixadas ao tecido subjacente, lesões que sangram ou lesões ulceradas, que eu não tenho uma certeza diagnóstica, eu também posso fazer essa biópsia para a gente poder estar confirmando, tá? Então, basicamente, a gente vai fazer tanto nos pacientes imunossuprimidos, quando você tem lesões atípicas aí, que pode ser o diagnóstico diferencial HPV. É um ótimo diagnóstico diferencial para HPV também é câncer de pele, né? Câncer basocelular e espinocelular pode simular verrugas semelhantes, às vezes, muitas das vezes únicas, né? Mas que se assemelham ao HPV e, na verdade, é um câncer, né? Sim, e aí a gente volta para um outro ponto importante, porque se você faz o tratamento para verruga, né? Você fez o diagnóstico clínico, fez o tratamento para verruga e não melhorou, opa, isso já é um sinal de alerta, porque não existe resistência ao tratamento que a gente vai comentar daqui a pouco, não existe falha de tratamento nesse contexto. Então, provavelmente pode ser um outro diagnóstico que não vai estar resolvendo com o que a gente vai estar propondo. Então, acho que já falamos de bastante clínica, de epidemiologia, então vamos falar de tratamento. O tratamento de verruga anogenital, porque é algo que na prática clínica a gente precisa de opção. Que opções que a gente tem para o tratamento de verruga anogenital? Então, a gente vai ter algumas opções, porque o que o nosso ouvinte precisa saber é que o objetivo desse tratamento é a gente retirar as verrugas. Isso. Né? Pode ser que essas verrugas, elas caiam sozinhas, né? Porque sumam sozinhas, porque como a gente já falou, a infecção pelo HPV, ela pode se acabar por si só. Então a gente vai remover essa verruga. Então a gente tem alguns regimes recomendados, principalmente quando a gente está falando de verrugas anogenitais externas, né? Essas verrugas anogenitais externas que vão ser aí no pênis, na virilha, no escroto, na vulva, no períneo, no ânus externo. Que a gente tem algumas opções, como por exemplo o imiquimod, que é um imunomodulador, né? Que pode ser feito, e a podofilina, né? Sim. E ambos podem ser aplicados pelo próprio paciente, né? Ambos podem ser aplicados pelo próprio paciente. A podofilina, por exemplo, a gente tem que ter um cuidado, porque normalmente a gente manda manipular na farmácia, né? Ela não tem um nome comercial natural, mas na farmácia já tem algumas podofilinas manipuladas que a gente pode comprar. Só precisa ter o cuidado, por exemplo, no caso da podofilina, que essas lesões elas precisam ser pequenas, elas precisam estar em pequenas quantidades, precisam ser visíveis para o paciente aplicar. E normalmente a gente aplica com um cotonete, né, em cima dessas lesões, onde vai fazer uma cauterização química ali naquelas lesões. Então, esse pode ser um dos tratamentos que a gente pode ter. Eu já vi aplicar podofilina lá, eu trabalho no Emílio Ribas, né? Pra quem não lembra, a gente já falou disso em vários episódios. Eu já vi um paciente que vivia com HIV e tinha HPV na região anal, ele tinha um condiloma que tampava toda a região do ânus.
Ele tinha dificuldade para evacuar devido a essa verruga. E a coloproctologia lá fazia aplicação de podofilina em grande quantidade, uma vez por semana. Isso em ambiente ambulatorial, para poder fazer uma primeira ressecção química dessa lesão, para que depois fosse avaliada, em segundo momento, uma ressecção cirúrgica, né? Porque quando a gente tem verrugas muito grandes, na grande maioria das vezes a ressecção, ela é cirúrgica mesmo, tá? Mas aí a gente vai falar disso daqui a pouco. Exato. E aí, Mafê, essa escolha do tratamento, ela vai depender de tamanho, né, da lesão, do número de lesão, da localização anatômica. Por exemplo, essa lesão anal aí, ele tinha uma certa dificuldade de acessar. A questão de conveniência, a experiência do profissional. Um outro ponto importante é que não existe um tratamento superior ao outro, né? Não existe uma coisa assim, tratamento X é melhor que o outro. Não. Existem tratamentos que são aplicáveis a essas numerosas pontos aqui, variáveis que a gente tem nesse tratamento. E a gente vai sempre fazer uma decisão compartilhada com o paciente, porque também a gente pode fazer terapias combinadas. Revisando aqui, então, as verrugas anogenitais externas, eu posso fazer o Imiquimod. Uma vez ao deitar por até 16 semanas, né? Ok. Depois que acorda, lava com água e sabão. Eu posso fazer a podofilina, que eu vou encontrar nas farmácias de manipulação, aplicar com cotonete nas verrugas 2 vezes por dia, por 3 dias. Ok. Mais 4 dias de descanso. Então eu aplico de 12 em 12 horas por 3 dias e descanso 4 dias. E posso repetir isso por até 4 ciclos, né? Ótimo. Vai ser o ideal para as verrugas pequenas de fácil acesso. Ótimo. Agora, com o profissional, eu posso ter a opção da crioterapia com nitrogênio líquido. Ok. E a remoção cirúrgica também, em casos que o proctologista avaliar ser necessário. E também tem a aplicação do ATA, né? O ácido tricloracético, né? Isso. Normalmente nas formulações de 70%, 80% ou 90% precisam ser aplicados em consultório por conta de que é um ácido corrosivo, né? Podem ser aplicadas em região de mucosa, cuidadosamente aplicadas, mas também são indicadas para pequenas verrugas ou para diminuir a quantidade de verrugas daquele local, porque causa uma reação de uma queima, né? Uma queimadura química naquele lugar, então causa uma pequena dor, pode sangrar um pouco, pode ficar desconfortável, então ela é indicada para pequenos locais, tá? Pode ser feita tanto na região de mucosa quanto na pele mesmo, e isso vai ser feito somente por profissionais capacitados, tá bom? Exato, gente. E aí, normalmente, as lesões que são intragenitais, né? Então, sempre são remoções cirúrgicas. Então, se você tem uma lesão na uretra, por exemplo, não tem como você acessar a uretra de forma fácil. Então, sempre vai ser remoção cirúrgica. Alguns pontos importantes que a gente precisa chamar a atenção, que normalmente eles vão responder com 3 meses de terapia. E se houver falha no tratamento, a gente tem que pensar em 2 coisas, né? Primeiro, a questão da adesão. Será que durante esse tempo o paciente aplicou da forma adequada e orientada? E a questão da imunossupressão, que pode atrapalhar para a gente não ter resultados tão significativos quando se trata de imunossuprimidos. É importante a gente lembrar ao paciente de que os tipos de HPV que vão causar as verrugas genitais são diferentes dos tipos que causam o câncer, para ele não ficar nervoso. Sim. E que não tem uma mulher, por exemplo, que tem uma verruga genital, que ela não tem necessidade de fazer um Papa Nicolau com mais frequência só por conta da presença da verruga genital. Isso mesmo. E outra coisa que é importante falar é a respeito da orientação para parceiros sexuais. Quando a gente está falando de HPV, o HPV é uma infecção que ela pode ficar latente ali na região e você manifestar depois de anos de ter pegado essa infecção. Então, essa infecção não foi do seu último parceiro, por exemplo, ou da sua última parceira. Mas é importante que as pessoas entendam que mesmo o HPV não manifestando sintomas, no caso de HPV verruga, pode ser transmitido por microlesões na região genital, principalmente durante o sexo, mas que é importante que essa pessoa, se ela tiver o interesse, fazer a orientação para parceiro sexual a respeito de prevenção. Então, buscar um profissional da saúde para fazer uma avaliação, ver se tá tudo em dia com o seu preventivo, seja ele preventivo de colo de útero ou anal, se você tiver indicação, vacinação do HPV. Então, são orientações que profissionais da saúde precisam dar quando falam sobre um diagnóstico de HPV para alguém. Isso, muito importante.
E aí, outro ponto, Mafê, é que os HPVs que vão causar as verrugas genitais, eles podem ser transmitidos independentemente da pessoa ter sinais visíveis de verruga. Então isso a gente acaba entrando num campo escuro, né? Sim. Que você não sabe. E aí, interessante que o CDC, ele traz uma recomendação que fala o seguinte: nenhuma recomendação pode ser feita sobre a informação de futuros parceiros sexuais sobre o diagnóstico de verrugas genitais, porque a duração da persistência viral após a resolução das verrugas é desconhecida. Isso é interessante por quê? Porque você não tem uma obrigatoriedade de falar com o parceiro que você teve essa verruga genital, porque a gente não sabe, assim, se vai ter infecção, se vai ter não infecção, vai, né? se você já teve e não manifestou. Então, Sim. isso daí a gente vai fazer a gestão de risco, como a gente Sim. falou, incentivando a profilaxia com a vacinação e tratando os casos. É importante diferenciar que agora a gente tem uma vacina que é uma vacina nonavalente do HPV, né? Que é a vacina que adiciona sorotipos de alto risco, tá? Os sorotipos de baixo risco 6 e 11, que são responsáveis aí por mais de 90% das lesões genitais, continuam na vacina. Mas, lembra como a gente falou, a lesão de HPV, mesmo sendo uma verruga, ela pode ter HPV de baixo risco junto com de alto risco e subtipos, né? Como o 33, que tá nessa nova vacina. É importante da gente falar que já foi encontrado em algumas verrugas anogenitais, então que mesmo que a vacina quadrivalente já não tenha mais no mercado, ela já não tá mais sendo disponibilizada no mercado, né? A vacina nonavalente, que é a Gardasil 9, ela tem os sorotipos do HPV de baixo risco, junto com outros de alto risco que vão te prevenir não só de novos episódios de verrugas anogenitais, isso já é comprovado pela literatura que se você teve um HPV, você vacinando, você vai ter menos chance de ter recorrência, né? E ela também vai estar te protegendo contra sorotipos de alto risco que podem fazer vacina ou fazerem lesões pré-oncológicas, né? Então é um investimento, não é uma vacina barata, tá? É uma vacina aí que está em torno dos seus 800 a R$1.000 a dose, sendo 3 doses, com intervalos de 0, né, que a gente chama no dia inicial, depois de 2 meses, depois de 6 meses, para todos, dos 9 aos 45 anos. Mas é importante saber que é um investimento em saúde, assim como, por exemplo, pagar um plano de saúde, a vacina da HPV pode ser considerada também um investimento em prevenção. Tá bom? Exato. E aí a gente paga tantas vezes, né, pra ir numa festa e não paga numa vacina, né? Pois é. Então, são os valores de hoje, né? Acho que também super vale a pena a vacina. Eu já comecei a tomar a minha também, porque eu ainda não fiz os 45 anos. E acho importante a gente disseminar essa informação. Sempre que a pessoa tiver essa condição, né? Não é uma coisa urgente, mas o que eu combino com meus pacientes é para que eles programem para fazer um planejamento. Para fazer um planejamento, né? Aproveitar o 13º, às vezes, né? Então a gente vai conversando e sempre avisar, olha só, não é uma coisa obrigatória que você precisa fazer urgente, Sim. Mas vamos organizar isso para que em algum momento desse tratamento que a gente possa fazer a administração da vacina. Com toda certeza. E acho também que é algo que a gente precisa falar é que, por exemplo, eu tive dinheiro para vacinar a primeira dose, mas aí eu não tive dinheiro para vacinar a segunda com 2 meses. Vou precisar reiniciar o esquema? Não precisa. O esquema são 3 doses e elas podem ser feitas de acordo com o seu tempo. A questão é que a gente não vai ter resposta em relação à imunogenicidade que essa vacina vai gerar, mas o esquema não precisa ser reiniciado, tá? Isso. E muitas vezes, Mafê, eu também vejo perguntas assim, mas eu já tive verruga, já tive relação sexual, ainda me beneficio da questão da vacina? E a resposta é sim, né? Mesmo que você já tenha tido algum tipo de verruga, mesmo que você já tenha se infectado por alguns sorotipos de HPV, é como se a vacina ela fizesse um booster aí de imunidade, né? De treinar o seu sistema imune para que você tivesse uma resposta imune quando esse vírus ele queira aí se manifestar ou ficar persistente aí no paciente. Tem mais uma coisa para falar? Tem, Tive e aí eu quero te perguntar se a gente faz teste de HPV nesses pacientes. Teste de HPV? Que tipo de teste de HPV você quer fazer? De fazer análise de... eu quero fazer um teste de HPV para saber se eu tenho HPV que causa verruga. Olha, isso é bem questionável por conta de que ter o HPV ali não significa que você vai manifestar. Então, por exemplo, fazer rastreio para baixo risco e fazer, por exemplo, uma captura híbrida ou uma genotipagem por PCR para avaliar se tem os genótipos ali, os
subtipos do HPV, não quer dizer que esse HPV vá manifestar. O que a gente sabe é que todas as pessoas que têm vida sexual ativa têm chances, essas chances não são baixas. Não tem nenhum exame de sangue para fazer, tipo uma sorologia de HPV para ver se você tem sorologia para HPV positiva, né? O que a gente faz mesmo é uma gerência através da busca, através de quais são as práticas sexuais, quais são os riscos e indicando prevenção de acordo com esses riscos. É isso mesmo. Eu acho que a gente acabou, não Fê? Eu acho que ficou um episódio bastante completo sobre verrugas anogenitais, que vai ajudar bastante gente aí. E a gente promete fazer outros de câncer de colo uterino, de câncer anal, e a gente vai, né, desses cânceres e pré-cânceres, né, de como que a gente conduz isso na prática clínica. E a gente também tem um conteúdo sobre vacina do HPV, sobre verrugas anogenitais e sobre lesões intraepiteliais de alto grau ou baixo grau, né? No nosso curso de infecções sexualmente transmissíveis. Então, se vocês tiverem interesse em se aprofundar ainda mais no assunto, a gente discute um pouquinho mais no nosso curso de infecções sexualmente transmissíveis. Pois é, fique atento aí que em qualquer hora a gente volta a abrir novas turmas aí do nosso curso. Bom, gente, então foi um prazer, um grande beijo para todos. Valeu! Semibreves, edição de podcast.